Olá pessoal, recentemente o Campeonato Brasileiro de 2024, Série A, chegou ao seu final. Entre os 10 primeiros colocados tivemos 3 times do Rio de Janeiro, o Botafogo, que foi campeão, o Flamengo foi o terceiro e o Vasco da Gama o 10º. 3 times de São Paulo, Palmeiras vice-campeão, São Paulo em sexto, Corinthians em sétimo, um do Ceará, o Fortaleza em quarto, um do Rio Grande do Sul, Internacional em quinto, um da Bahia, o Bahia ficou em oitavo, e um de Minas Gerais, o Cruzeiro, ficou em nono. O campeonato foi bastante disputado, onde o Botafogo, com muita justiça, sagrou-se campeão, ficando o Palmeiras com o vice-campeonato. Das 38 rodadas da competição, o Botafogo esteve na liderança em 22. Tornou-se líder pela primeira vez na 4ª rodada e se manteve à frente continuamente a partir da 16ª rodada, perdendo-a na 35ª, quando empatou com Vitória no Rio de Janeiro por 1-1 e viu o Palmeiras assumir a ponta. Criou-se a maior polêmica, imaginando-se que o filme 2023 se repetiria para o Botafogo. Ou seja, o Botafogo daria de novo uma de cavalo paraguaio, perdendo o título na reta final. Não foi o que aconteceu. O Botafogo se recuperou na rodada seguinte, enfiou 3-1 no Palmeiras, então líder, em jogo realizado no Allianz Parque, estádio do adversário, e partiu firme para a conquista do seu 3º campeonato brasileiro da Série A, tendo sido campeão em 1968 e 1995. Em 68 tinha um timaço: Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, canhotinha de ouro, Rogério e Roberto, Jairzinho, o furacão da Copa de 70, e Paulo César Caju, também da Copa de 70, técnico, o super campeão Zagallo. Em 1995, outro ótimo conjunto do Botafogo: Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves e André Silva, às vezes jogava o Moisés, Leandro Ávila, Jami, Beto e Sérgio Manuel, Donizete, o Pantera e Túlio, o Túlio Maravilha, artilheiro, tinha como técnico Paulo Autuori. Com o título de 2024, o Alvinegro Carioca embolsou 48 milhões da CBF. Nada mal, hein, Botafogo? E mais do que vai ganhar com a Libertadores, que será disputada em 2025. Depois de ter sido bicampeão brasileiro 2022 e 2023, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato em 2024. Uma boa campanha, mas não o suficiente para bater o Botafogo. Inclusive, perdeu as 2 partidas para o Botafogo, 1-0 no Rio e 3-1 em São Paulo. O vice-campeonato para o Palmeiras ficou em boas mãos. Chamou a atenção a recuperação do Corinthians, que terminou o primeiro turno na 15ª colocação, com apenas 33% dos pontos disputados. Já no segundo turno, ficou em segundo lugar, ao conseguir 65% dos pontos. No final, o Corinthians ficou em 7º lugar e garantiu vaga na Libertadores. Muito bem, ao final do campeonato, se classificaram para a Libertadores das Américas 2025. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia. Os 6 primeiros entrarão já na fase de grupos, enquanto Corinthians e Bahia disputarão a fase classificatória. Lembro que o Botafogo disputou a fase classificatória em 2024 e sagrou-se campeão do torneio. Essa foi a 4ª vez que o fato aconteceu na história da Libertadores. O Estudiantes tinha feito a mesma coisa em 2009. Outro dado interessante: pela primeira vez na história, 2 times do Nordeste disputarão o torneio, o Fortaleza e o Bahia. Fortaleza irá para a sua 3ª Libertadores, visto que ele participou em 2022 e 2023. Já o Bahia disputará pela 4ª vez. Jogou em 1960, 6-0, 64, 1989 e jogará a de 2025. 6 times disputarão a Copa Sul-Americana: Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético de Minas, Fluminense e Grêmio. Portanto, serão 2 times de Minas, 2 do Rio de Janeiro, 1 da Bahia e 1 do Rio Grande do Sul. Aqui a atenção ficou por conta do Vitória, que terminou o primeiro turno da competição na penúltima posição, com apenas 26% dos pontos disputados. Teve uma ótima recuperação no segundo turno, quando terminou em 7º lugar, com 56% dos pontos disputados. No final, o Vitória ficou em 11º lugar, garantindo a sua permanência e a vaga na Sul-Americana. O Bahia fez um bom primeiro turno, quando obteve 54% dos pontos, o que permitiu acumular um pouco de gordura que foi sendo dissipada, foi sendo gasta com a campanha irregular no segundo turno. Vejam vocês, no segundo turno o Bahia conseguiu apenas 39% dos pontos, ficando em 13º lugar no segundo turno. No final, alcançou a 8ª posição, garantindo a sua vaga na Libertadores. Com o resultado, o Bahia vai receber 31,3 milhões da CBF e mais a premiação da Libertadores. Segundo Marcelo Torres, o baiano funcionário público federal, jornalista e que mora em Brasília desde 2002,
o Bahia investiu próximo de 120 milhões de reais na contratação de 9 atletas, o que dá uma média de 13,3 milhões por jogador. Com isso, o clube teve o 7º maior investimento no futebol do Brasil e ficou na 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Com os 53 pontos conquistados, olha que interessante, o Bahia gastou 2,26 milhões por ponto ganho. É claro que a torcida queria mais, a torcida do Bahia sempre quer mais. Mas o resultado final alcançado terminou sendo condizente com o investimento feito, né, Bahia? Já o Vitória fez um campeonato de recuperação, após o primeiro turno péssimo, quando terminou na 19ª colocação, penúltimo. Fez um ótimo segundo turno, garantiu vaga na Sul-Americana e, por pouco, não beliscava uma vaga na Libertadores. Como bônus, teve o Alejandro como um dos artilheiros do torneio, junto com o Yuri Alberto do Corinthians, com 15 gols cada um. Um belo feito. Parabéns, Alejandro. Pela primeira vez na história, o Vitória tem o artilheiro da competição. Ainda segundo a ótima pesquisa do Marcelo Torres, o Vitória teve apenas o 16º investimento entre os clubes do Brasileirão da Série A. O 5º pior. Foram gastos 15,3 milhões. Com esse dinheiro, o Vitória contratou 31 atletas, uma média de 494 mil por jogador. Muitos desses não deram resultado, é verdade. Mas foi mérito da diretoria e do técnico contratado, o Carpini, um ótimo técnico, que dispensaram aqueles que não estavam correspondendo, tiraram as laranjas que não estavam boas no cesto e contrataram outros que trouxeram melhores resultados. Afinal, garantiram a permanência do Vitória na Série A em 2025 e chegaram à Sul-Americana. Com os 47 pontos conquistados, o Vitória gastou 326 mil por ponto ganho, pesquisa também do Marcelo. Em compensação, o clube receberá 20,7 milhões da CBF pelo 11º lugar na tábua de classificação, além do dinheiro da participação na Sul-Americana. Quanto vai ser, eu não sei. Depende dos jogos, do ganho, de como for o desempenho do time, tanto na Sul-Americana quanto aqueles que vão jogar na Libertadores. Quanto ele vai ganhar na Libertadores, quanto vai ganhar na Sul-Americana, depende do desempenho de cada um deles durante os campeonatos. Com um investimento quase 7 vezes maior, o Bahia receberá 51% a mais da CBF em comparação ao Vitória. Foram rebaixados o Atlético do Paraná, Criciúma, Atlético de Goiás e Cuiabá. Uma pena, pois não teremos representantes dos estados de Goiás, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso no Brasileirão 2025. Lembro que o Goiás sempre teve a participação do Atlético de Goiás ou do próprio Goiás, às vezes do Vila Nova, enfim, em Curitiba, Paraná, então, sempre teve a participação do Curitiba, sempre teve a participação do Atlético do Paraná. No passado, a participação do Paraná, mas dessa vez agora nada. Santa Catarina também não terá ninguém. Antes chegou a ter o Avaí, o Figueirense, o Joinville, o Criciúma, Chapecoense. Em 2025 não terá ninguém. A grande decepção do campeonato foi o Atlético, o tradicional clube do Paraná, campeão brasileiro em 2001, vice-campeão da Libertadores em 2005 e 2022, não é pouca coisa. O clube que finalizou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro 24 na 9ª colocação, tem uma boa campanha com 28 pontos, terminou o campeonato em 17º, com apenas 37% dos pontos disputados e, portanto, foi rebaixado. Se não teremos representantes de Goiás, Paraná, Santa Catarina, em compensação teremos 5 representantes do Nordeste na Série A do Brasileirão 2025. É a primeira vez que isso ocorre no formato de pontos corridos do campeonato. Parabéns, Pernambuco, o esporte está de volta, hein? Além do Bahia, Fortaleza e Vitória, estarão na Série A em 2025 o Ceará e o Sport. Esses, junto com o Santos e o Mirassol, formam o grupo daqueles melhores colocados na Série B de 2024 e que garantiram acesso à elite do futebol brasileiro em 2025. Parabéns ao Bahia, parabéns ao Vitória, assim como parabéns ao Botafogo e a todos aqueles que triunfaram em 2024. Aqueles que não conseguiram êxito, desejo mais trabalho, mais organização, melhorem a gestão e corram atrás dos bons resultados. Esse é o nosso raciocínio, esses são os nossos pensamentos, salvo o melhor juízo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Isso é importante para o canal ser reconhecido pelo algoritmo do YouTube. Deixo aqui os votos de um Feliz Natal e que o ano 2025 seja repleto de saúde, paz e felicidade para todos. Até a próxima.